fila bancária. Ela pergunta a respeito de 1 João capítulo 5, verso 16. O que João quis dizer sobre pecado para a morte? E que pecado é esse que se diz para a morte? E ela diz que o programa é uma bênção. Então, eu vou responder usando a nota de rodapé da Bíblia de Estudo NVI sobre 1 João 5,16, que diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Nós vamos ver que os versículos 16 e também o 17 depois, aí no 17 eu vou ler também: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. E os versículos 16 e 17 ilustram o tipo de petição ao qual podemos ter certeza de que Deus nos atenderá. Agora, o que significa essa expressão pecado que leva à morte? No contexto dessa carta dirigida contra os ensinos gnósticos, nós vamos ver que nos escritos de João ele combateu o gnosticismo daquela época, e um dos ensinos era de que Deus não se encarnou. A encarnação não aconteceu porque Deus é muito exaltado, muito perfeito, está muito acima, e não viria aqui embaixo na matéria que é suja e se transformar na matéria que é inferior, que é pecaminosa, né? Então João escreveu neste contexto, tá? Então vamos ver. No contexto dessa carta dirigida contra os ensinos gnósticos, que negavam a encarnação e repudiavam todos os refreios morais, é provável que o pecado que leva à morte se refira à negação inflexível e persistente da verdade pelos gnósticos e à imoralidade desavergonhada deles. E esse tipo de pecado sem arrependimento leva à morte espiritual. Outra opinião é de que se trata de algum pecado que resulta na morte física. Sustenta-se que se o crente continuar no pecado, Deus o condena, tirando-lhe a vida. Em qualquer desses casos, o pecado que não leva à morte é de natureza menos grave. Essa é a resposta. O C.S. Lewis, ele faz uma separação, pastor, entre aquilo que nós compartilhamos com as bestas feras, né, que é o nosso pecado animal, e aquilo que nós compartilhamos com o diabo, que é o nosso orgulho. E ele fala que a questão da apostasia é um pecado que a gente compartilha com o diabo, que é a questão do orgulho. Que a nossa natureza animal, né, os nossos apetites, os impulsos, as tendências pecaminosas, né? Isso o Senhor nos ajuda, nos dá graça, nos perdoa. Agora, esse pecado do orgulho e o contexto, como o senhor citou ali, que é de apostasia, realmente a pessoa ela fica tão endurecida que ela não tem mais, ela não é mais sensível ao Espírito Santo. E aí entra naquilo que Hebreus diz em 10, 26, que eles crucificaram, aliás, já não resta mais sacrifício por esses pecados que são cometidos deliberadamente. E João combateu muito forte isso aí na sua primeira carta, tanto que ele já abre a carta dizendo: as nossas mãos tocaram na palavra de Deus, né? E você vê em 1 João 1,7, ele fala da importância do sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para o gnosticismo não houve sangue nenhum, porque não houve encarnação. É muito interessante, no capítulo 4, João volta à tona dizendo: aquele que nega que Jesus vem em carne é do anticristo. Então a linguagem de João é muito forte. Tem um momento que ele vai dizer: aqueles que não trazem essa doutrina, vocês nem cumprimentam, nem recebem em suas casas. E tem a ver com isso. E não apenas os gnósticos negavam verdades importantes da fé cristã, mas também o estilo de vida que eles promoviam era da imoralidade, né? Não tem problema, porque já que o corpo o corpo você pode fazer com o corpo o que você quiser, né? Enquanto que a linguagem bíblica é diferente, né? Paulo enfatiza isso aos Coríntios: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e aquele que profere o nome de Cristo está
aparte-se da iniquidade, né? Isso é uma outra coisa muito complicada hoje, Fábio, que as igrejas não pregam mais santificação, né? É muito difícil hoje você ouvir nas igrejas o termo fornicação, adultério, né? A forma orientar os jovens quanto ao namoro, a promover isso, essas coisas. E hoje as igrejas toleram todo esse tipo de pecado, né? Às vezes tem pessoas participando do grupo de louvor, da ministração da igreja, mas que estão o tempo todo no motel, vivendo aventuras, tem um caso, e muitas vezes a igreja sabe disso, a liderança da igreja sabe, e nenhuma providência é tomada em relação a isso, nem para ajudar aquela pessoa, porque a pessoa que vive na prática do pecado, ela não vai conseguir, ela não vai entrar no céu, não tem como você entrar no céu, né? Então é importante que a verdade da palavra de Deus seja pregada. E o que eu vejo hoje é uma fraqueza muito grande nos púlpitos, né? Parece-me que o pregador, o pastor, sei lá, ele sobe no púlpito para agradar as pessoas, e não para agradar a Deus. E quando eu prego, o meu principal ouvinte é Deus. Deus ouve todas as minhas pregações, né? E aí, por isso que a gente precisa tomar cuidado para não ficar contando piada o tempo todo, né? Porque Deus não acha graça em piada, porque ele já sabe todas. Deus nunca vai achar graça numa piada. Verdade. Porque ele já conhece todas. Então é melhor falar a verdade da palavra, porque quando nós falamos a verdade da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele tem prazer de agir, né, de acionar os corações das pessoas, né, abrir o coração para o entendimento da palavra. O Spurgeon disse assim, pastor: as ovelhas podem até cair na lama do pecado, mas somente os porcos gostam de viver lá. É verdade, é isso mesmo, né?